Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos para mais um vídeo da série As Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 minas e dos 10 servos. Amém, irmãos? Peço que os irmãos se preparem para nós darmos início ao estudo da parábola do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Vou iniciar aqui lendo, né? Essa parábola está em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 12. Vou ler aqui para os irmãos. Então disse certo homem, nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, até aqui, irmãos, a gente está vendo que esse nobre aqui, ele toma posse do reino e depois volta, né? Aí, depois de voltar, ele manda chamar os seus servos, a quem dera dinheiro, né? Essas minas é semelhante a talentos, né? Uma mina corresponde a 100 dracmas, que é igual a 90 dias de trabalho, né? Então, continuando aqui a leitura, verso 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todos o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre mim, sobre eles, né? Trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém, irmãos? Então a gente vê aqui, irmãos, que na parábola, né, o próprio Senhor Jesus, né, é o certo nobre que vai ao céu para esperar o tempo em que retornaria, né, e estabeleceria o seu reino na terra. Os 10 servos, eles tipificam seus discípulos, né, e ele deu a cada um deles uma mina, dizendo para eles fazerem negócios com essa mina até que ele voltasse. Então, irmãos, nós temos aqui 10 servos, né, todos receberam uma mina e todos então estão no mesmo nível, né? Mas a parábola mostra o resultado de três, né? E a gente vai ver que cada um receberá conforme o seu trabalho. Lá no versículo 14, né, de Lucas 19, diz assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então, irmãos, os cidadãos aqui, eles representam aqui a nação judaica, né? Eles não apenas o rejeitaram, né, rejeitaram a Cristo, mas depois da sua partida, eles enviaram uma delegação após ele, dizendo, né, não queremos este homem para reinar sobre nós, né? E essa embaixada, ela representa o que? O tratamento dado aos servos de Cristo, né? Como no caso de Estevão, por exemplo, né, e outros mártires. Então, quando ele voltou, né, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, né, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, né? Está lá em Lucas 19:15. Então, aqui, irmãos, o Senhor é visto, né, voltando para estabelecer o seu reino.
Então, dentre os três servos, né, que eu falei que a parábola mostra, nós temos três níveis de pessoas. Nós temos aqueles que cooperam muito, os que cooperam razoavelmente e os que não cooperam por preguiça ou por ignorância, né? E nós temos dois grupos. O primeiro grupo, né, foi aqueles que não quiseram que Cristo reinasse sobre eles, né? E eles então serão executados, como diz no verso 14. Então a nação judaica, ela representa aquelas pessoas no tempo de Jesus, né? Mas no futuro são aquelas pessoas marcadas, né? Marcadas pela besta que serão capturadas para serem levadas à presença do rei para serem mortas, né? Lá em Lucas 19:27 diz assim, ó: Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Está mostrando aqui as pessoas que serão mortas, né? E interessante que no livro do profeta Joel, vai nos mostrar as pessoas marcadas, né, sendo capturadas pelo exército de Cristo, né? Lá em Joel 2, a partir do versículo 6, diz assim: Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, quando o exército, né, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão, né? Então, aqui em Joel, capítulo 2, está mostrando que o exército de Cristo, né, capturando as pessoas marcadas pela besta, né? Versículo 9 diz assim, ó, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão, né? A fim de capturar aquelas pessoas marcadas pela marca da besta. Então, irmãos, no primeiro grupo, então, né, são aquelas pessoas que não quiseram que Cristo reinasse sobre eles, né? Então, eles serão executados. Agora vamos para o segundo grupo, né? No segundo grupo, então, nós vimos que são três tipos de pessoas, né? Três tipos de pessoas, né? Então, a palavra de Deus diz que uma mina rendeu 10 minas, né? E a palavra de Deus diz que essas pessoas terás autoridade, né? Autoridade sobre 10 cidades. Está falando aqui do galardão, né? Então, esse aqui representa o quê? Os que cooperam muito, né? Então, os que cooperam muito, né? Essa pessoa que recebeu uma mina, essa mina rendeu 10 minas, e a palavra diz que ele terá autoridade sobre 10 cidades. Aí nós vemos um outro, né? Um outro tipo de pessoa que uma mina rendeu 5 minas, e a palavra de Deus diz que ele terá autoridade sobre 5 cidades, né? Que é também um outro tipo de galardão. E aqui são os que cooperam razoavelmente. E aquele que recebeu uma mina, ele guardou, né? Ele foi condenado pelo que ele declarou no versículo 22, né? E aqui representa os que não cooperam por preguiça e por ignorância. Então, irmãos, essas minas aqui, né? A gente percebe aqui que são recompensas diferentes, né? O servo que não multiplicou, ele apenas perdeu o que tinha, né? Então aqui, irmãos, está a diferença, né? A grande diferença para a parábola dos talentos. Muitas pessoas confundem a parábola dos talentos com a parábola das 10 minas. E aqui está a grande diferença. Lá na parábola dos talentos, o servo que não multiplicou o talento, ele foi jogado no lago de fogo e enxofre. Agora, aqui na parábola das 10 minas, o servo perdeu o galardão, mas ele não foi condenado. Lá na segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Então, o que que a gente entende aqui? Que algumas pessoas não receberão o completo galardão, né? Lá em Mateus 12, 36, 37, diz assim, ó, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado.
E lá em Lucas 19, de 12 a 13, diz assim: Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse: Negociai até que eu volte. Então, irmãos, Cristo então ele contará no seu reino com aqueles a quem ele deu as minas, né? Os crentes, eles serão recompensados finalmente no que diz respeito aos seus serviços no tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo, né? A gente sabe que ele acontecerá após o arrebatamento e antes do reino milenar. Então vamos ver aqui, irmãos, o que vai acontecer para aquelas pessoas que cooperaram muito, né? Lucas 19:16 diz, ó, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Então o primeiro servo, né, ganhou 10 minas, com uma única mina, né, que ele recebeu, que foi a ele confiada, né? Então esse servo, ele tinha consciência de que o dinheiro não era dele, né? Pois ele disse, a tua mina, né? E ele usou da melhor maneira possível no avanço dos interesses do seu senhor, né? Investindo o seu tempo. Aí respondeu-lhe o Senhor, Lucas 19:17. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Agora vamos ver os que cooperam razoavelmente, né? Lucas 19:18-19 diz: Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então o segundo servo ele ganhou 5 minas, né, com uma mina original que ele tinha recebido, e a sua recompensa foi o quê? Foi 5 cidades para governar, né? E o último, né, os que não cooperam por preguiça e por ignorância, né? Lá em Lucas 19:20-21 diz: Veio então o outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Então veja que a preocupação dele foi culpar o Senhor pelo seu rigor, né? Pelo rigor do Senhor. Ele disse que o nobre era um homem austero, né? Que esperava retorno sem gastos, mas as suas próprias palavras o condenaram, né? Se ele achava que o nobre era assim tão duro, né? O mínimo que ele poderia ter feito era depositar o dinheiro num banco para que pudesse render algum juro, né? Ó, em Lucas 19:24-26 diz assim, ó, E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Então a gente percebe aqui, irmãos, que o terceiro servo ele sofreu uma perda da recompensa, né? Mas não teve nenhuma outra punição, né? Nenhuma outra punição é especificada aqui na parábola, né? Ou seja, aqui nesse caso, nós não temos nenhuma dúvida quanto à salvação dele, né? Só que o problema, a parábola diz assim que o terceiro servo ele sofreu uma perda da recompensa, né? Como eu disse lá anteriormente, né? Esse servo aqui não recebeu o completo galardão, né? Mas a salvação dele foi mantida. Não há nenhuma dúvida quanto à salvação dele. Diferente da parábola dos talentos, onde aquele servo que não desenvolveu aquele talento, né, ele foi jogado aqui no lago de fogo e enxofre. Aqui não, né? Nesse caso aqui houve uma perda de recompensa, mas não houve a perda da salvação. Amém, irmãos? Então aqui eu finalizo então aqui o vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido essa parábola, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queira acrescentar alguma coisa, peço aí que utilize aí nos comentários, né? E se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.